Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos iniciar agora o nível Master. A disciplina é Novo Testamento, Apocalipse. Nós vamos estudar agora a aula de número 61, a introdução. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui em Apocalipse 1, verso 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha só, a palavra Apocalipse significa justamente revelação, não é? A junção de duas palavras no sentido de trazer do oculto para as claras, não é? De trazer aquilo que estava em mistério, aquilo que era desconhecido. Como inicia aqui o próprio versículo 1, é uma revelação, não é? Trazer a luz, trazer as claras. E é interessante que o próprio João começa dizendo que aquilo que ele vai escrever neste livro é a revelação de Jesus Cristo acerca das coisas que brevemente devem acontecer. Olha só. Então, o Senhor Jesus manda João escrever para trazer a revelação do futuro, trazer a revelação daquilo que iria acontecer. É interessante que Gênesis traz o começo, como tudo surgiu, começou, e Apocalipse traz o final de tudo, como será a consumação de todas as coisas, não é? O apóstolo João é conhecido como o apóstolo amado, era aquele que reclinava ao peito do Senhor Jesus, era irmão de Tiago, não é? E João escreve, além do Apocalipse, 3 cartas que levam o seu nome, e escreve também o 4º evangelho. Em termos de datação, minha gente, o documento mais antigo, segundo arqueólogos, né, arqueólogos bíblicos, o documento mais antigo do Novo Testamento não é o livro de Apocalipse, olha só, é o Evangelho de João. João recebeu primeiro a revelação do Apocalipse, escreveu num livro, tudo mais. Por fim, a última obra do Novo Testamento é o Evangelho escrito por João, que é o 4º evangelho, não é? Mateus, Marcos e Lucas escreveram os 3 primeiros e João escreveu o último. Mas é interessante que qual é o contexto aqui? Vamos entender o contexto. O João, ele era bispo, pastor da igreja de Éfeso, e estava havendo uma perseguição violenta perpetrada pelos imperadores romanos. Começa essa perseguição com Nero, que ateou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos, e depois de Nero, no tempo de João, o imperador era Domiciano, aqui neste tempo em que João tem a revelação do Apocalipse. Segundo a maioria dos estudiosos, foi no final da década de 90, não é? Por volta entre ali o ano 94 a 96 da primeira era que Apocalipse foi escrito. Então, muito bem, a igreja está sendo assolada, está sendo perseguida, muitos estão desfalecendo na fé, não é? Muitos estão desanimando. E, amados, é interessante como na palavra de Deus inteira o Senhor nos ensina a manter a nossa fé, a acreditar, mesmo mediante as impossibilidades. Por exemplo, o texto nos fala, né, o Evangelho nos fala que Abraão é o pai na fé, não é? Gálatas 3, o texto diz isso, os que são da fé são filhos de Abraão. Mas Paulo, em Romanos 4, né, diz que Abraão não desfaleceu na fé, não vacilou na fé, pelo contrário, se fortaleceu dando glória a Deus. Pois leia lá Romanos 4, versículo 19 em diante. Ele mesmo já sendo velho, idoso, a esposa também, ele não olhou para o corpo, não é? Na impossibilidade física de gerar um filho, mas ele creu na promessa, ele não duvidou por incredulidade, ele acreditou. E é no momento da luta, da aflição, da adversidade, que nós mostramos qual é o nosso nível de fé, qual é a intensidade do nosso relacionamento com Deus, quão profunda é a nossa confiança com Ele, porque aqueles que confiam no Senhor, como diz o Salmo 125, são como os montes de Sião que não se abalam. Mas muitos, por não construírem esse relacionamento com Deus, por não o conhecerem, no momento das aflições, das provações da vida, acabam desanimando, recuando, desfalecendo.
né? E a Escritura fala muito a respeito disso. O próprio Senhor Jesus disse, João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos 12:12, o apóstolo Paulo escreve assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então as tribulações da vida virão, não é? As tribulações virão, mas nós temos que nos preparar para elas, não é? Temos que desenvolver com Deus dia após dia um relacionamento de intimidade. Pedro chega a dizer na primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7, que é necessário passarmos por várias aflições, né, várias provações, para que a nossa fé resplandeça mais do que o ouro. Então, Deus permite vir as aflições para lapidar a nossa fé. São as provações, as aflições, as lutas, as adversidades que nos fazem exercitar a fé, que nos dão músculos espirituais. Tem muita gente que espiritualmente está fraca, está raquítica, está franzina. É através das aflições que desenvolvemos e lapidamos a nossa fé. E aqui o povo estava passando por uma perseguição acirrada. A chama do fogo da perseguição ardia no coração do imperador Domiciano, do Império Romano. Os cristãos eram tidos como inimigos do Estado, eram mortos, crucificados, eram jogados aos leões no Coliseu Romano, eram queimados como tochas vivas. E João, por ser o último dos apóstolos, né, um homem cheio do Espírito Santo, sabedoria, de fé, imagina João pregando na igreja de Éfeso, contando os milagres que viu, o poder de Deus agindo através dele. E ele, que é o último dos apóstolos, os outros demais todos já haviam morrido, e o imperador romano então resolve exilar ele na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica a cerca de 80 quilômetros da Grécia, e manda exilá-lo lá, né, para ver se consegue impedir do evangelho se propagar, né, calar a boca do pregador, daquele que leva a palavra de Deus. E manda prender João, exilar João lá na ilha de Patmos. Mas embora ele tenha sido segregado, né, ele tenha sido separado do povo, ele não perde a sua fé, ele não perde o seu relacionamento com Deus, ele continua firme na presença do Senhor, e o Senhor vai trazer a ele a revelação daquilo que iria acontecer, para trazer um fortalecimento para o João e também para a igreja de maneira geral. Amados, quando a aflição é além das nossas forças, o Senhor, Ele age em nosso favor, porque Ele não permite que venha um fardo maior do que o que suportemos, né? Ele não permite a luta maior do que a nossa força, como diz o ditado, Ele não permite um frio maior do que o nosso cobertor. Não é? Então, se você está passando aí lutas e aflições, suporte. Se está além das suas forças, clame, porque o Senhor vai te ajudar. Não é? Jeremias 33:3, a palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então você pode clamar, então você pode pedir. Salmo 46, verso 1. O Senhor é o nosso socorro e fortaleza, não é? Socorro bem presente na hora da angústia. Então Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele faz o impossível acontecer na tua vida. Agora clame a Ele, busque a Ele. Então, muito bem, João, ele vai ser exilado na ilha de Patmos e no dia do Senhor, o texto diz dia do Senhor, e a maioria dos teólogos são unânimes em interpretar o dia do Senhor como o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, que é no primeiro dia da semana, não é? No nascer do sol do primeiro dia da semana, como diz o Evangelho, o Senhor ressuscita. Então, o entendimento é que num domingo, o apóstolo João vai receber a revelação do Apocalipse. E é interessante que a igreja primitiva passava por essa perseguição, João tem essa revelação e ele vai comunicar a revelação que recebeu. Nós não temos assim tantos fragmentos na história para comprovar como foi propagada, não é, aquela revelação, provavelmente por carta, alguém que foi lá na ilha, enfim, Deus moveu uma situação, Deus moveu algo. Não importa como tal coisa aconteceu, o fato é a palavra chegou à igreja, a palavra chegou até nós, né? Como diz o Senhor Jesus, céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar de jeito nenhum. A palavra dele é viva, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é viva, ela é poderosa. Então, essa palavra chega, né, até a igreja de Éfeso e até não só a de Éfeso, porque no capítulo 1, nós vamos estudar nas próximas aulas, né, o Apocalipse, os capítulos 1 até o 22,
Mas só fazendo aqui uma pincelada rápida, no capítulo 1 é quando o Senhor Jesus aparece a João, não é? O texto traz como João vê, não é? Descreve os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo, uma veste branca com um cinturão no peito, não é? Um cinturão de ouro, os pés como latão reluzente, a voz como de muitas águas. Quando ele vê aquilo, ele cai por terra. Meu irmão, na presença de Deus ninguém consegue ficar de pé, porque a intensidade da glória nos enche, nos preenche e caímos prostrados diante da grandeza, do poder do El Shaddai, do Todo-Poderoso. O Senhor Jesus se identifica a João, João o reconhece e ele fica prostrado na presença do Senhor. Quando o Senhor diz, levanta, escreve tudo isso, tudo que você vai ver, escreve. E é interessante que a primeira coisa que Jesus manda João escrever, depois dele relatar como foi o encontro com Jesus, ele manda João escrever 7 cartas às igrejas da Ásia. Havia diversas igrejas nesse tempo, minha gente, não só na Ásia, havia igrejas já por todas as partes, né? Todas as partes, na Ásia, na Europa, Roma, Grécia, enfim. Mas Jesus escolhe pontualmente 7 igrejas. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre cada carta, né? Em cada carta o Senhor Jesus vai falar algo ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja, ele vai mandar um recado, uma orientação, não é? Para uma, duas, poucas, não tem nada que desabone, mas outras, infelizmente, muito desabona, não é? Inclusive na última, que é a igreja de Laodiceia, que ele é mais severo, que ele pega mais pesado, a ponto de dizer à igreja de Laodiceia, você é pobre, cega, desgraçada, miserável e nua. Olha só, todos esses adjetivos, né? É óbvio que o Senhor Jesus conhece o coração, e se ele está dizendo aquilo, ele conhecia. Mas a palavra traz não só exortação, não só encorajamento, repreensão para aqueles que não estavam agindo de maneira correta diante de Deus, e que vai ser uma referência não só para aquelas igrejas, aquelas 7 igrejas locais, mas para a igreja do Senhor Jesus de maneira geral, né? Além dessas repreensões, é óbvio que o livro de Apocalipse tem o caráter escatológico, não é? Apocalipse fala a respeito das coisas que vão acontecer ainda. Algumas coisas, não é, no Apocalipse, aliás, algumas não, muitas, não é? Para compreender, porque tem muita alegoria, tem muita ilustração. Certamente o povo no tempo do apóstolo João compreendeu, não é? Quando ele fala lá dos animais, da besta que saiu do mar, enfim, de várias coisas, o povo certamente compreendeu aquelas alegorias. Mas hoje, nos nossos dias, nós temos que ter um estudo aprofundado para compreender a simbologia, as representações, o que significa cada coisa. É óbvio que a palavra de Deus explica a própria palavra, ela é inerrante, ela é infalível. Se eu, você, nós lermos algo, estudarmos algo e não compreendermos, não é a palavra que está errada, somos nós que ainda não chegamos numa conclusão correta, precisamos compreender algo, nos aprofundar mais em algo. Vou lhe dar um exemplo muito simples de interpretação bíblica, de hermenêutica, de exegese correta. Por exemplo, lá em Gênesis 6:6, se você ler na tradução Almeida, está escrito assim, e Deus arrependeu-se de haver feito o mundo e isso pesou-lhe no coração. Só que se você ler Números 23:19, está escrito, na mesma tradução Almeida, está escrito assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Então, aparentemente, não é? Parece que há uma contradição, pois Gênesis 6:6 diz que Deus se arrepende e Números 23:19 diz que Deus não se arrepende. E aí, Deus se arrepende ou não se arrepende? É necessário ter um entendimento correto da Escritura para saber discernir e entender, não é? Primeiro, Deus não se arrepende. Por que Deus não se arrepende? Porque o arrependimento é proveniente de um erro, de uma falha. Deus não erra, Deus não falha. Se entendermos que Deus erra, que Deus falha, estamos aí tirando o caráter de Deus, a essência dele. Ele é todo poderoso, ele é infalível, né? Ele nunca errou nem nunca falhou. E alguém pode perguntar, pastor, mas por que então está escrito Gênesis 6:6 que Deus se arrependeu? Vamos compreender. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo em grego. O hebraico é uma das línguas mais antigas do mundo, minha gente, muito antiga. E o nosso português, em contrapartida, é uma língua muito vasta. Então, muita coisa para a gente compreender na Escritura, nós temos que ter um conhecimento um pouquinho melhor de língua portuguesa,
não é? Porque se não tiver, não vai ter o entendimento, não vai conseguir fazer a interpretação, a exegese correta. Deus não se arrepende, porque Ele não erra, porque Ele não falha. O verbo adequado ali em Gênesis 6,6, que deveria ter sido empregado, é Deus entristeceu-se, Deus decepcionou-se. Se você ler, por exemplo, na King James, e aí facilita o entendimento, se você pelo menos pegar várias versões, várias traduções bíblicas, não é? Se você pegar na King James, está escrito Deus se entristeceu. Porque Deus não erra, Deus não falha. O sentido do texto de Gênesis 6 é que Deus estava profundamente decepcionado com o mau uso do livre-arbítrio da humanidade, porque o ser humano escolheu, não é, se enveredar pelo pecado e praticava o que era mal desde a infância. E é por isso que Deus se decepciona profundamente. Aí depois você lê o texto, né? Aí Deus fala com Noé, Noé acha graça aos olhos do Senhor, Deus anuncia a Noé que o fim de toda a carne é chegado, e vem o dilúvio, tudo mais. Então, Números 23, verso 19, o texto deixa claro, Deus não se arrepende porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Então Ele não se arrepende porque Ele não erra. Então nós temos que entender a Escritura de maneira ampla. Do mesmo jeito, para interpretar o Apocalipse, se não tivermos um entendimento mais amplo, muitas coisas serão difíceis. E tem gente, não é? Eu conheço pessoas que têm medo de estudar o livro do Apocalipse porque acha que vai ficar doido, porque acha que é coisa pesada, porque acha que é algo terrível. Amados, é a palavra de Deus, nós temos que conhecer, nós temos que estudar, nós temos que compreender, nós temos que se preparar para as coisas que estão por vir, não é? Deus deixou tudo registrado, como está escrito lá em Romanos 15, versículo 4, o objetivo é nos ensinar, o objetivo é nos instruir, e é por isso que nós temos que meditar na palavra. Por exemplo, um exemplo simples, lá em Apocalipse 13, chega lá, nós vamos estudar, não é? Diz que a besta que emergiu do mar. E aí, muita gente, se você vê filmes e outras coisas, enfim, vai ver lá um monstro saindo de uma praia. Não é esse o contexto, não é? Mais à frente do capítulo 13, João vai dizer que o mar representa povos, línguas, nações. Olha só. Então, se não estudarmos a fundo, não teremos compreensão, não teremos entendimento, não vai haver uma compreensão correta, não vai encaixar. E Deus não quer isso. Deus quer que compreendamos a palavra, que entendamos, né? Deus trabalha com entendimento. Lá na parábola do semeador, quando o Senhor Jesus conclui, ele diz: a semente que caiu em bom terreno é aquele que ouve e compreende a palavra e aguarda num coração bom e sincero e dá frutos. Nós temos que entender a palavra, guardá-la em nosso coração para produzirmos frutos, né? Nos prepararmos para as coisas do fim. Em Mateus 24, o Senhor fala a respeito do fim. Você já estudou certamente escatologia no nível expert, né? Já estudamos escatologia. E aqui, amados, o intuito do livro do Apocalipse é estudar o livro do Apocalipse, não a escatologia completa, tá? E não a escatologia completa. Escatologia você já estudou no nível expert, que foram 2 disciplinas, escatologia 1 e 2, aulas 35 até a aula 43. Nessa disciplina aqui, Apocalipse, nós vamos nos deter e nos ater ao livro de Apocalipse, mas é óbvio contextualizando, né? Então é importante termos o entendimento correto para não cairmos em interpretações infundadas ou equivocadas. Não é? Nos nossos dias nós temos diversas interpretações, até mesmo na escatologia. Nós temos aí correntes escatológicas de entendimento divergente, diferente, que entendem a sequência dos eventos de maneira distinta. Por exemplo, tem gente que acha, entende, compreende que vai ter milênio. Tem outros que acham, pensam, entendem que nem milênio literal vai haver. O milênio já está sendo no céu, não é? São interpretações divergentes a respeito do livro do Apocalipse e da escatologia de maneira geral. Mas o intuito, não é nos debruçarmos, a aprendermos, nos dedicarmos com compreensão correta. Aqui no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, ele aparece a João, João mostra Jesus como alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, não é? Também nós vemos nos capítulos como será o desfecho final da história, da igreja, a igreja triunfante, não é? A igreja lá, João vê a igreja
ela não é toda lá glorificando, exaltando e adorando ao Senhor, não é lá no capítulo 7. E um detalhe, amados, para compreendermos o Apocalipse, do mesmo jeito que toda a Escritura, se você pegar a Bíblia, ela não está todos os fatos propriamente em ordem cronológica, ou seja, alguns fatos que aconteceram lá no início serão narrados lá na frente. Por exemplo, o livro de Jó, se você pegar na Bíblia, está lá antes do livro de Salmos. Na cultura judaica, ele está entre os livros de poesia, que estão lá, os Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, o livro de Jó está lá. Só que os fatos narrados em Jó são fatos ocorridos, no mínimo, contemporâneos a Abraão, ou seja, fatos no tempo daquilo que está narrado em Gênesis, do capítulo 12 em diante. Porque no livro de Jó não tem Moisés, não tem lei. Quando vem Moisés e a lei é a referência para tudo, até Jesus, né? No livro de Jó, ele é o sacerdote da sua casa, não tem tabernáculo, não tem nada disso. Não é? Jó é contemporâneo dos patriarcas, isso é um entendimento unânime. Não é? Tem fatos acontecidos no passado que são narrados, esclarecidos lá na frente. Hoje, nos nossos dias, nós já temos a Bíblia em ordem cronológica, não é? Se você puder, adquira a Bíblia em ordem cronológica. A nível de estudo vai te ajudar muito. Também nós temos, por exemplo, o Novo Testamento, os Evangelhos, o pastor João Ribe, você que assiste aqui às aulas, o curso de Teologia, é óbvio que você já ouviu falar do livro Jesus, a Vida Completa. O que o pastor João Ribe fez no livro Jesus? Ele entrelaçou os fatos, estudou, claro, e juntou na provável ordem cronológica. E aí escreveu o livro Jesus, não é? Hoje tem o livro Jesus impresso, tem o livro Jesus em português, inglês, francês, tem o e-book também. Nós distribuímos na Paz e Vida gratuitamente o livro Jesus, o e-book é gratuito. Também, após o livro Jesus, o Espírito Santo colocou no coração do pastor João Ribe fazer uma segunda obra. E aí ele pega os fatos em ordem cronológica, ele acrescenta as notas, os estudos dele, não é, do pastor João Ribe, e isso gera o segundo livro, a segunda obra, em decorrência da primeira, que é o Evangelho Reunido. O Evangelho Reunido são os 4 evangelhos, na provável ordem cronológica e com as notas de estudo do pastor João Ribe Palharim, que também é uma obra magnífica, maravilhosa. Então, tudo isso facilita. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se a Escritura inteira não está em ordem cronológica, é necessário um entendimento completo para, como diz o ditado, fechar o quebra-cabeça. No livro do Apocalipse também tem fatos que narra no começo que acontecerão no fim, tem fatos narrados lá no meio, lá mais na frente, que acontecerão antes. Então, é necessário ter essa compreensão, é necessário ter esse entendimento, senão não tem como interpretar de maneira correta. E se não interpretar de maneira correta é perigoso, não é? Está escrito, o Senhor Jesus diz na parábola do semeador, Mateus 13, quando alguém ouve a palavra e não entende, vê o maligno e rouba a semente que foi semeada. Então, é necessário ter o entendimento correto. Para isso, como diz lá o eunuco a Filipe, Filipe pergunta em Atos 8, Filipe pergunta, entendes o que lê? E o eunuco diz, como vou entender se ninguém me ensinar? E o texto diz que Filipe, abrindo a Escritura, o ensinou, a partir daquela Escritura que era o texto que está citado em Isaías 53. Então, quando nós estudamos de maneira completa, temos compreensão, temos entendimento, né? O entendimento é iluminado, como diz lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz isso, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. É o conhecimento da palavra de Deus que ilumina as trevas do nosso entendimento, que resplandece, porque a palavra é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. E assim também o livro de Apocalipse. Fato é, as coisas que vão acontecer são difíceis, são duras, e muitas situações são pesadas. Por exemplo, se você ler, e nós vamos estudar mais à frente, né, quando trata da ira de Deus sendo derramada sobre a terra, o negócio vai ser pesado, vai ser terrível aqueles dias, né? Dias de escuridão, dias de trevas, dias de sofrimento. Não é? É necessário ter um entendimento correto. Não é? Como diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Nós não vamos passar pela ira. Sobre quem será derramada a ira de Deus? Sobre aqueles que não são salvos. Então nós temos que ter um entendimento adequado da Escritura. Vai ser pesado? Vai ser
terrível, minha gente, vai ser terrível o que vai acontecer. E a revelação, o Apocalipse, não está aí para nos amedrontar, pelo contrário, para entendermos, compreendermos e nos prepararmos para estarmos com o Senhor. Como o próprio Senhor conta lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, as que estavam preparadas entraram às bodas. Apocalipse 19 descreve as bodas do Cordeiro, não é? Descreve o regresso do noivo, olha que coisa tremenda, não é? Ele com veste branca, num cavalo branco, na sua coxa, na veste, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da sua boca sai uma aguda espada, que é a palavra, enfim, coisa tremenda. João termina dizendo, né, Apocalipse 21, novo céu, a nova terra. O próprio Senhor Jesus diz, Apocalipse 22, eis que cedo venho. Trago o meu galardão comigo, Apocalipse 22, 12, para dar a cada um segundo as suas obras, né? Deixa claro que ninguém deve tirar nem acrescentar nada da profecia desse livro. E ele termina convocando a igreja, os cristãos, a todos a dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e a noiva diz vem, e o Espírito diz vem, e a igreja diz vem, e quem ouça diga venha. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos aprofundar no conhecimento da palavra, tá? A aula de hoje foi só a introdução, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like, o teu gostei. Nós vamos continuar, é claro, nas próximas aulas. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar, e também você é convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem para a pregação do Evangelho. Faça aí, está aparecendo aqui os números das contas, faça aí a sua transferência, o seu depósito e depois envie o recibo, o comprovante para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim em forma de agradecimento que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!